Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia, na presença de Deus, Deus amoroso, poderoso, compassivo, misericordioso, que nos ama incondicionalmente. Hoje estamos no dia 221 do projeto Bíblia para Iniciantes e ontem, aliás, no dia 220, nós vimos o quão é importante que eu e você simplifiquemos a nossa vida e foquemos em Jesus, que nós possamos focar naquele que era, que é e que há de vir, naquele que vai ressuscitar, que ressuscitou, na verdade, entre os mortos, naquele que nos ama, aquele que morreu por nós. E, e depois dele ter descido, né, do monte, depois dele ter voltado com os 3 discípulos, os outros 9 discípulos haviam ficado e, e aí ele se encontrou com eles, né? Então vamos continuar aqui no versículo 14 até o 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, né, eles, Jesus, Pedro, João e Tiago, se aproximaram dos outros discípulos, os outros 9, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Olha a cena, olha a cena. O pai do menino clamou a Jesus, explicou a Jesus que os discípulos dele não tinham conseguido expulsar o demônio, explicou a situação e trouxe o menino. E o menino, na hora que viu Jesus, o espírito começou a agitar violentamente o menino e ele caiu por terra e ele começou a espumar. Olha a cena. E perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu amo essa frase dita por Jesus. Foi Jesus que falou para nós: tudo é possível ao que crê. Você pode repetir essa frase aí onde você está? Repete com força. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Quando Jesus fala tudo, é tudo. Se você crê, você consegue. Se você crê, é possível. Tudo é possível ao que crê. Olha que frase poderosa. Olha que frase forte que eu e você podemos levar para a nossa vida. Tudo que eu e você quisermos, tudo que eu e você acreditarmos de verdade, com fé, isso é possível. É possível e pode acontecer nas nossas vidas. Agora, é possível. Jesus não está dizendo que tudo vai acontecer. Ele está dizendo que tudo é possível. Sabe por quê? Porque é Ele, é Deus, é Jesus. Eles estão no controle da nossa vida. Eles é que vão permitir ou não
que algo aconteça, porque muitas vezes o meu coração, o seu coração é enganoso e nós queremos algo que não faz bem para nós. E você acha que o nosso Pai vai permitir? Muitas vezes ele não permite que isso aconteça. Tem vezes que ele permite sim, mas a maior parte das vezes ele não permite, porque muitas vezes eu e você, por ganância ou por soberba, achamos que nós sabemos o que é o melhor para nós. Quem sabe é Jesus, quem sabe é Deus. Ele está olhando lá na frente, ele sabe para que ele nos criou. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, eu creio. Imagino que aquele pai devia estar já desesperado, estava ali com lágrimas, clamou: Eu creio. Isso moveu o coração de Jesus, de Deus, e ele ainda continua falando: Ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, ele teve a humildade para dizer que crê, mas mesmo assim teve a humildade de dizer que a fé dele não era tão grande. Então, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Nunca mais. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Então, quando Jesus fala, todos têm de obedecer. Aquele espírito saiu, lógico, mexeu, agitou, fez de tudo para chamar a atenção e depois ele teve que sair. E quando ele saiu, o menino foi dado como morto, mas Jesus tomou-o pela mão, carinhosamente, amorosamente, cuidadosamente, ergueu o menino e o menino se levantou. Uau! Que privilégio! Que privilégio! Olha só, isso aconteceu, isso aconteceu de verdade. Só que isso é um exemplo para que eu e você possamos trazer esse exemplo para o nosso dia a dia. Quantas vezes eu e você estamos agitados? Às vezes não é um espírito imundo que está nos agitando, às vezes é a nossa própria consciência, o nosso próprio correria, o dia a dia. E Jesus está falando: acalma. E Ele vai tomar eu e você pela mão e nos erguer, nos levantar. E nós vamos conseguir, com paz, com liberdade, com calma, com confiança, com fé. Ele sempre vai nos dar a mão. Ele sempre vai nos libertar. Ele sempre vai nos curar. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular por que nós não pudemos expulsá-lo. E Jesus respondeu: simples assim. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, tem situações espirituais que exigem muito mais intensidade de oração e de jejum. Então foi mais ou menos Jesus falando para os seus discípulos: orem mais, jejuem mais. Porque tem situações na vida que, se não for com muita oração e com muito jejum, as coisas não vão ser tão fáceis assim. Amém? Então, que fichas caem? Você tem orado o suficiente? Você tem jejuado? E a pergunta é para mim também: eu tenho orado o suficiente? Eu tenho jejuado o suficiente? Que eu e você possamos ter uma vida de oração, uma vida de consagração, de santidade, de separação. O jejum é isso: você se separar para um propósito, se separar para Deus, você parar de alimentar sua carne e focar somente em Deus. Amém? Então, que nós possamos focar em Deus, que esse Jesus possa vir sobre as nossas vidas, possa nos dar a mão, que eu e você possamos dar essa liberdade, possamos buscá-lo, a fim de que Ele nos dê a mão e nos levante, para que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe e um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus.